Olá a todos, continuamos aqui com as nossas aulas de neutralização e suas opções. Lembrando mais uma vez que todos os materiais e todas as ferramentas que eu estou colocando aqui na neutralização servem para neutralizar, não é para remover. Neutralizar quer dizer desconectar baterias, remover metais, destoxificar, ou seja, remover toxinas. Na neutralização, a gente faz a limpeza do terreno biológico para que esse organismo, esse terreno, esse aquário, digamos assim, esteja apto a voltar a funcionar como ele deveria, ok? Antes mesmo da gente remover o grafeno, é importante que a gente tome consciência daquilo que é necessário para que a nossa saúde seja de fato muito bem cuidada, ok? Então, isso é para todo mundo, certo? Tem que ser feito, basicamente, não vou dizer o tempo todo, não, a neutralização é 24 horas por dia, vocês já entenderam, mas o que eu quero dizer é que isso não deve ser uma neurose, mas deve fazer parte da rotina, uma vez que nós sabemos que tudo está contaminado. Se não está contaminado com grafeno, está contaminado com todo e qualquer outro tipo de porcaria que a gente já tem aí entendimento, não somente através de espectrometria, que é um exame que a gente faz que consegue detectar quais elementos estão contidos naquela amostra, né? Então, o espectrômetro, ele avalia todas as cargas, ele consegue definir que material é aquele, né? Assim que a gente descobre como que tem grafeno, no início, porque agora a gente já sabe qual é o design no microscópio, a gente já sabe como ele se comporta e quais são as características que a gente precisa avaliar para poder entender se aquilo é grafeno ou não. Mas é também uma forma de vocês entenderem que, através do espectrômetro, o espectrofotômetro, a gente consegue saber quais elementos existem numa determinada amostra, né? Então, essa é uma das maiores provas que a gente tem. Compartilhando aqui a minha tela com vocês, agora a gente vai falar sobre o CDS, que é a solução de dióxido de cloro. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, outros não, ou até já ouviram falar, mas não sabem necessariamente o que é, do que se trata. Eu vou ser bem sucinta, tá? Esse livro, depois, para quem quiser saber mais, quem quiser estudar um pouco mais sobre o CDS, eu vou deixar também disponível para vocês fazerem download na nossa plataforma. E o CDS começou, né, através de Jim Humble. Jim Humble foi a pessoa que desenvolveu o MMS, que essa sigla significa basicamente substância milagrosa, né, Miracle Solution, e essa substância, ela era capaz de curar mesmo a malária com índice de sucesso de 100% com apenas 1 a 2 doses, e foi aí que ela começou realmente a ganhar muita força e muita necessidade de estudo mesmo no meio científico, por conta dessa clínica, né, de sucesso. Quando a gente fala que a clínica é soberana, não tem jeito. Então, o que define mesmo é o resultado, e a partir daí é que se começa a buscar explicações fisiológicas para determinados resultados. E foi assim com o MMS na época de Jim Humble. Jim Humble foi desenvolvendo e sempre estimulando as pessoas a utilizarem e a estudarem, obviamente, até que ele conheceu o Andreas. O Andreas é esse alemão aqui, Andreas Ludwig Kauker, que muitas pessoas devem pensar que ele foi quem criou, mas não. Ele aprendeu a utilizar com Jim Humble o MMS. E por conta, o MMS ele tinha suas desvantagens, obviamente suas grandes vantagens, mas ele tinha algumas desvantagens, e uma delas era um certo nível de toxicidade, poucas coisas não funcionavam, e depois eles foram descobrindo. Só que o Andreas Kauker,
foi realmente o profissional que levou esse estudo muito a sério e muito adiante para poder entender por que que funcionava tão bem, como que funcionava tão bem e quais eram os gargalos do MMS. E até mesmo por conta de uma necessidade em fazendas, né, ou seja, ele teve ali uma necessidade ao longo da vida dele de colocar isso funcionando muito bem em animais, ele se viu obrigado a alterar a fórmula do MMS, porque em animais, né, principalmente que tem aspectos digestivos diferentes, né? Tem mais de um estômago, e, enfim, tem várias questões diferentes mesmo, não somente de microbiota, mas de funcionamentos ácidos. Ele acabou desenvolvendo o CDS, que é essa solução de dióxido de cloro, que a gente vai focar aqui hoje nessa aula das instruções, ok? Então, o que que é a solução do dióxido de cloro? Ele é um gás, ok? Ele é um gás muito volátil que é formado a partir da união do cloreto de sódio, que é o NaClO2, mais o ácido clorídrico, ou o ácido muriático, que é semelhante ao nosso ácido clorídrico do estômago. E assim você forma o dióxido de cloro, ok? Mais água e mais cloreto de sódio. Então, o que que a gente tem, na verdade? É uma substância que é um oxidante muito fraco e que é um excelente bactericida, fungicida, vermífugo, virucida. Ele também, por ser um oxidante fraco, ele tem várias reações que vão ocorrendo em cadeia, benéficas para o organismo. Eu sempre chamei o CDS de uma ozonioterapia light e caseira, porque ele tem um funcionamento muito semelhante, parecido, guardando as suas devidas proporções, pelo amor de Deus, tá? Ele tem, guardando as suas devidas proporções, ele tem muitas características semelhantes, né, aos benefícios da ozonoterapia. É importante também, eu gostaria de enfatizar aqui, que parece que tem muitas pessoas que realmente não levam o raciocínio muito além. Sem ofender ninguém, eu gostaria muito que vocês assistissem às aulas e revissem mais vezes, assistam a mesma aula mais de uma vez, porque se com os meus alunos, que são profissionais de saúde, e entendidos já de diversos assuntos que os leigos desconhecem, muitas vezes eles precisam rever as aulas para poder memorizar, entender o que está sendo dito, imaginem os leigos. Então, tem muita gente dizendo que eu falei isso, que eu falei aquilo, e que está viajando, que eu não falei nada. Assista novamente, tá? Outra coisa, tem gente que me faz perguntas, né? Vai no meu privado, vai no direct, que me faz perguntas que eu estou respondendo aqui. Me faz pergunta, só para confirmar. Gente, é por conta dessas coisas que eu deixo de, muitas vezes, responder às pessoas. Por quê? São coisas que me fazem perder muito tempo. Eu não estou aqui menosprezando a dúvida de vocês, mas se eu já estou ensinando, instruindo aqui, vocês não precisam me fazer as mesmas perguntas, ok? E outra coisa também, a Hotmart tem a área de perguntas. Vocês vão fazer as perguntas de vocês aqui nessa plataforma Hotmart, ok? Então, e tem muita gente que não sabe mexer, é uma plataforma individual, você tem que entrar com login e senha, se depois você não conseguir mais entrar é porque você esqueceu como faz, então deixa escrito qual é o seu login, qual é a sua senha, deixa o site no favoritos e coloca o nome do site também, www.hotmart.com.br, ou .com, não sei, veja, por favor, qual é na sua barra de endereço, por quê? Não faz o menor sentido. A pessoa está com a vida completamente enlouquecida de tempo e são muitas perguntas que não fazem o menor sentido, porque já tem a resposta aqui. E outras pessoas que realmente estão precisando de ajuda, pessoas que estão morrendo e precisando de ajuda. Eu dou preferência a atender essas pessoas, tá? Vocês estão recebendo já aqui as instruções para quem não está morrendo, para quem não está muito doente, inclusive para quem está doente também, vocês vão receber aqui. Então, só isso, tá bem?
E outra coisa importante, revejam as aulas, ok? Então, vamos lá. A célula humana, ela é capaz de resistir com saúde, né, mantendo a sua saúde, até basicamente 1,3 volts de oxidação. Mais do que isso, ela sofre danos, tá? E o dióxido de cloro, o potencial dele é de 0,95, ou seja, ele faz uma leve oxidação para que a célula reaja com reações antioxidantes e, por isso, desencadeia aí uma série de reações muito benéficas para o nosso organismo. Existem muitas coisas que a gente pode questionar na ciência, vocês sabem disso, né? Posso dizer aí que 60%, 70% do que nos foi ensinado é mentira, e algumas mentiras maléficas mesmo, né, que foram produzidas com más intenções, outras mentiras por falta mesmo de terem continuado a investigação, de terem ido além. E oxidação e antioxidação é uma delas, né? O conceito, não estou falando que não é o acontecimento que é falso, não é isso. É o significado, a forma como as coisas são escritas, nomes dados a determinados elementos, significados, muitas vezes são criados de formas erradas, né? E isso justamente é por isso que o mundo anda assim, as pessoas tendem a criar significados errados para quase tudo. Mas isso é um curso, tá, gente? Isso daí, obviamente, eu não vou falar aqui. Então, vamos manter o foco. É um gás, ok? Completamente solúvel em água, nessa proporção de até 20 gramas por litro, e ele não reage com outros elementos, por isso é tão interessante. Ele não forma compostos tóxicos quando ele entra em contato com elementos no nosso corpo. Ele atua, mais uma vez, como antimicrobiano e quelante de metais, além de desinfetante da água potável. Então, olha só, mais uma vez eu vou frisar aqui que o CDS não remove grafeno, ele neutraliza a função mais tóxica do grafeno, porque ele desconecta a bateria a partir da quelação desses metais, ok? Ele remove metais. Ele funciona muito bem entre o pH 3 e 9, e esse potencial de oxidação aumenta de acordo com o aumento da acidez, ou seja, quanto mais ácido, quanto mais inflamado e quanto mais tóxico o meio, no caso, o aquário, mais ele vai funcionar. Isso é muito bom, tá? E também é sensível à luz ultravioleta. O cloro, ele é um elemento abundantemente encontrado na natureza, como muitos de vocês sabem, e fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O mais conhecido é o sal, né? O sal de cozinha, que também é muito, muito chamado ao longo da história de sal da vida, e que, de fato, ele é o sal da vida, né? A gente sabe também que essa questão de remover o sal também é uma armadilha dos rastejantes. É óbvio que o excesso de sal vai fazer mal, sim, mas a gente não pode remover totalmente o sal da nossa alimentação por diversos aspectos, principalmente, lembrem-se, da desmineralização que vem ocorrendo na humanidade, tanto que é importante a gente colocar umas pedrinhas de sal orgânico, sal marinho mesmo, na água, para que a gente vá aumentando essa mineralização, assim como o próprio uso da zeólita também ajuda muito nessa remineralização por conta da devolução do silício, e por aí vai, ok? Então, a gente tem que entender que o sal não é um vilão, da mesma forma que o sol também não é um vilão, jamais seria. Isso tudo faz parte mesmo da depleção do sistema imunológico. O cloro também é diamagnético, para vocês que lembram do que a gente conversou sobre o cobre, ele também é diamagnético, então ele também protege o nosso organismo guardando as suas devidas proporções, ele também protege o nosso organismo de cargas excedentes eletromagnéticas. E o que isso se refere na química, né? Não somente na biofísica, que eletromagnetismo é biofísico.
Mas, em relação à bioquímica, a gente tem que compostos sem elétrons, né, desemparelhados, são facilmente repelidos do seu campo magnético. Os produtos clorados mais conhecidos, nós temos o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o hipoclorito, que é a água sanitária, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, o próprio clorito, que é o MMS antigo, né, que depois a gente já adota o CDS. O MMS ainda existe, mas eu não estou recomendando o MMS para vocês, ok? Estou recomendando o CDS. Clorato, que normalmente é herbicida, e o perclorato, que é explosivo, ok? Muita gente fala da utilização da água sanitária, né, como um tratamento também. Eu não recomendo, porque incidentes e acidentes acontecem. Então, a gente não está falando aqui de nenhum material de higiene, nenhum material de limpeza, tá bem? A gente está falando de CDS, ok? São coisas bem diferentes, não confundam. Eu não recomendo colocar água sanitária em copo de água para você beber. Isso quem faz é quem realmente não tem recursos, tá? E tem aquela velha frase, né? Shit happens. Então, ou seja, incidentes acontecem. Então, eu realmente só estou recomendando aqui, quero que fique bem claro a utilização do CDS, ok? Solução de dióxido de cloro. O que ele faz? Ele restaura a nossa mitocôndria, ele é seletivo na destruição de patógenos, ou seja, ele destrói os patógenos lesivos, os patógenos que destroem o nosso organismo, que promovem doenças e não destroem as células saudáveis e nem as bactérias comensais, ou seja, as bactérias benéficas. Porque lembrem-se do que eu falei anteriormente, quanto maior a acidez, quanto maior a inflamação, ou seja, um ambiente ácido é um ambiente inflamado, ok? É um sinônimo, basicamente. Então, quanto mais ácido, mais inflamado o meio, né, uma região do corpo, maior é a sua atividade, ou seja, isso acontece quando a gente tem bactérias gerando problemas, gerando doenças. Bactérias que não geram doenças não acidificam o meio, ok? Então, quando a gente tem em alguma região do corpo, por exemplo, pensar num dente inflamado, que é mais óbvio, né, para todo mundo pensar. Um dente inflamado está altamente acidificado, esse meio, né? Por isso que a anestesia tem mais dificuldade de penetrar e atuar ali, porque o pH está muito baixo, o pH está muito ácido. Então, é interessante por causa disso. Por isso que ele seleciona, ele atua muito mais em bactérias ou em micro-organismos que estão promovendo mesmo inflamação e acidez do que nos que não estão, tá? Aqueles que estão atuando lá na deles, como deveriam atuar. Eles também são antiparasitários, né, antiprotozoários, e é importante entender que ele funciona muito melhor em parasitas unicelulares, ou seja, parasitas pequenos, aqueles multicelulares, né, os grandes, tipo tênia, ele já não tem uma grande atividade, ok? Ele ajuda, ele desestabiliza um pouco a vida da tênia, mas ele não necessariamente é eficaz na morte de organismos multicelulares, que têm muitas células, organismos mais complexos, bichos mesmo, tá? Ele funciona muito mais em parasitas que são células, que são menos complexos, que são mais simples. Ele também atua nos vírus, né? Vírus são realmente também uma parte da história que tem significados, né? De fato, manipulados, são significados que geram um certo entendimento da população que não tem nada a ver com o que ele de fato é. Pode ser que um dia a gente tenha essa conversa, mas não creio que estejam todos preparados para isso. E como é que ele atua? Ele reage com cisteína, triptofano e tirosina, né? São aminoácidos atuando nesse capsídeo, nessa capa, nesse envoltório que protege essa substância não, protege essa molécula chamada vírus, ok? Essa molécula viral.
que induz a produção de determinadas proteínas. Enfim, é virucida. Fica mais fácil vocês entenderem. Auxilia na cicatrização das feridas, ou seja, também pode ser usado topicamente, e o fato de você usar via oral e topicamente, só o via oral já ajudaria, mas topicamente ajuda muito também. Elimina as toxinas das mitigações e as toxinas também como um todo, alcaliniza o pH do organismo, ou seja, ele vai aumentando o pH, né, do ácido, ele aumenta para o alcalino, reduzindo a inflamação crônica, como eu falei para vocês antes, quando a gente alcaliniza o pH, a gente automaticamente reduz a inflamação do corpo. Ele é quelante de metais, ou seja, ele captura os metais que estão soltos e livres no nosso organismo e leva para eliminação. E reage com ácidos gordos, ou seja, ácidos graxos livres. Também ajuda nesse controle metabólico. Ele oxida os íons metálicos, por isso que ele quela metais. E quais são os metais mais entendidos, mais vistos, que ele reduz significativamente? Mercúrio, ferro, tiocianato, aldeído, mercaptanos, tioéteres de dióxido de cianeto, né, ou seja, também funciona aí para esse nível de intoxicação, sulfeto de hidrogênio nitroso, algumas formas nocivas de magnésio, chemical trails. É importante vocês saberem que magnésio é importantíssimo para a nossa saúde, mas existem... o que acontece? Na tabela periódica, magnésio, a gente acha que tudo de magnésio é maravilhoso, que tudo de cloro é maravilhoso. Olhem o que eu acabei de mostrar. A gente está falando do dióxido de cloro. A gente tem o perclorato, que é uma substância derivada do cloro, que é explosiva. A gente tem os alvejantes, o hipoclorito, por exemplo, que não deve, hipótese alguma, ser consumido. Então, as pessoas muitas vezes podem confundir. Da mesma forma, tudo depende da substância composta, né? A gente tem o elemento, que é a molécula, o átomo, o elemento, e esse elemento ele pode formar, em combinação, um sal, por exemplo, um ácido, qualquer coisa que seja altamente tóxica e, da forma totalmente oposta, algo que seja totalmente benéfico. Então, tomem cuidado com isso. O magnésio é extremamente importante, mas existem muitas formas nocivas de magnésio que são liberadas pelos chemical trails também, e que o CDS elimina essas formas nocivas do magnésio, ok? Então, aqui, mais uma vez, em ambientes com pH ácido, ou seja, inflamado, ele oxida o tocoferol e a cisteína, que são essas substâncias que podem atuar negativamente no nosso organismo. E um cuidado aqui, principalmente, que começou a ser muito observado com o MMS, que não pode haver inalação. Então, cuidado com os ambientes fechados, não cheire, tá, o CDS, muito menos MMS. Eu só estou recomendando, mais uma vez, quero enfatizar o CDS, e não pode haver inalação, porque pode existir aí uma oxidação patológica, que seria justamente causando meta-hemoglobinemia. Então, se você passar muito mal, tontura, enfim, isso pode acarretar um nível de oxidação mais alto, pode acarretar até mesmo em hemorragia, mas até se você se sentir mal, alguma coisa assim, corre e usa vitamina C ou bicarbonato de sódio. É por isso que eu só estou recomendando o CDS, porque esses incidentes normalmente ocorrem com quem produz o CDS, por isso que eu vou recomendar que vocês comprem pronto, e com quem usa MMS, tá? Então, por isso que eu estou recomendando a forma mais segura. E pessoas que tomam anticoagulantes também, como eu acabei de falar, né, da meta-hemoglobinemia, a gente sabe que uma das grandes consequências, né, dessa situação que a gente vem passando, não somente da própria doença, né, mas também das consequências dos dardos inflamados, a gente tem esse shedding, né, que é esse espalhamento por toda a população. E a gente viu que uma das maiores consequências, das mais graves, que mais matou muita gente, foi a formação de coágulos, né, tanto esses coágulos de grafeno em si,
né, propriamente ditos, porque o grafeno cresce e acaba gerando, sim, coágulos, como a própria causa de oxidação, de diferenciação. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Quando o grafeno entra em contato com as nossas células do sangue, ele altera a carga elétrica da membrana dela, que a gente chama de potencial zeta. Então, ele altera o potencial zeta, e ao invés dessas células se repelirem, que é o que elas fazem para elas não se grudarem, né, e acabarem formando trombos entre elas, ele faz justamente isso, ele oxida e elas se colam. Quando as hemácias se colam, a gente tanto vê imagens em microscopia, né, que eu já cansei de mostrar por aí, elas tanto muito aglutinadas, aglomeradas, como também em cordões, que a gente chama de rouleau, ou em Portugal chama rolhões. Então, você vê essas duas formas, né, de aglomeração de hemácias. Então, você tanto tem os trombos causados propriamente dito, pela substância do grafeno, você tem trombos formados por hemácias, e você tem os trombos formados por aumento de fibrina mesmo, de uma coagulação intra-arterial e intravenosa também. Então, mas aí com os próprios elementos de coagulação mesmo, os próprios elementos responsáveis fisiologicamente pela cicatrização, né, que ocorre de forma desordenada e acaba entupindo vasos. Além disso, a gente tem também outros trombos também formados por ateroma, né, que são os mais comuns, digamos assim, o que são acúmulos de gordura com cálcio dentro dos vasos sanguíneos. Então, são várias formas que existem, né, de se entupir um vaso, e a gente tem agora, com essa condição pós-inoculação, isso bem evidente em suas diversas formas, né, tanto para quem já possuía esse problema, por conta dos ateromas, e agora por conta dessa diferença do potencial zeta das hemácias. Então, foi um dos maiores problemas e continua sendo. As pessoas que tomam anticoagulantes, que já tomavam antes da situação, assim como as que começaram a tomar depois, né, da doença e da situação, o que a gente vai observar? Tem que tomar um certo cuidado, porque quando você começa a tomar o CDS, ele vai voltar, ele vai devolver essa carga elétrica natural das suas hemácias, e você tem que ficar atento, porque é possível que em determinado momento você possa diminuir a dose do anticoagulante ou até mesmo parar de tomar. Então, você não pode simplesmente, não é uma contraindicação, pelo contrário, você deve tomar, mas é só para que você fique atento, para que depois essa situação não vire o contrário, que ao invés de você tomar anticoagulante porque você está coagulando, você acabar ficando com sangue tão fluido que possa acabar tendo uma hemorragia. Então, é só quando você notar que seu sangue está mais fluido, isso você pode ver através de exames de sangue, tanto de microscopia, mas no caso é até interessante fazer o exame sérico mesmo, né, de não somente hemograma, mas outras situações, até mesmo dímero D, você vai poder suspender o anticoagulante ou reduzir bastante essa dose. Então, não é uma contraindicação, muito pelo contrário, é uma indicação, você só precisa ver o time, tá, do medicamento, do anticoagulante. Lembrando que varfarina, pessoal, é utilizada também para veneno de rato, tá? Vocês verem aí essa situação. É um dos mais comuns, é um dos mais antigos, perdão, tá? Hoje a gente já tem muitos outros anticoagulantes, mas a varfarina é um dos mais antigos. O CDS atinge seu nível plasmático máximo após 1 hora da ingestão e eliminação total do organismo após 44 horas. Como é que vocês vão adquirir o CDS? Vocês vão ver, né, que através até mesmo da fonte que eu vou passar para vocês vão ver que ele pode ser produzido em casa, mas eu não vou indicar que vocês produzam, eu vou indicar que vocês comprem pronto.
em farmácias de manipulação. É claro que, como tudo o que eu estou indicando, pode estar, sim, contaminado com grafeno, porque, infelizmente, tudo foi, como é que eu vou dizer, sabotado. Mas existem, sim, algumas marcas que estão livres até hoje de grafeno, por isso que eu falo que vocês precisam investigar aí no Brasil, não tem jeito, não tem como ser adivinha e dizer que 100% das coisas estão, eu nunca falei isso, quando eu falo que está em basicamente tudo, é porque está em basicamente tudo. Mas existem substâncias, sim, que estão livres de grafeno, inclusive no grupo do microscópio tem o grupo sim grafeno, tem o grupo grafeno, que é o maior de todos, e tem o sim, que sim quer dizer 100, S-I-N, sim grafeno quer dizer sem grafeno. E lá a gente põe as coisas que não tem, né, que não estão sendo avaliados de grafeno na composição. Então, é um gás que tem que ser produzido exatamente na hora que você vai consumir. Ele é um gás que ele é volátil, mas quando você for consumir, ele está dentro da água ainda, tá? Você não pode produzir e consumir dias depois, porque esse gás vai ter ido embora, ok? Então, mais uma vez, produzi-lo pode gerar explosões dentro de casa, não recomendo, além da intoxicação por inalação. Então, vocês vão comprar o CDS a 3.000 ppm, ou seja, 3.000 partes por milhões, nas farmácias ou no próprio site oficial do CDS, tá? Tem algumas pessoas aqui cadastradas que vendem, e aí vocês podem buscar com essas pessoas, e também não estou garantindo que não tenha o grafeno, vocês têm que olhar, vocês têm que fazer as pesquisas de vocês, parem de querer as coisas mais do que mastigadas, dadas na mão e caindo pela janela de vocês, tá bem? Vocês têm que tomar atitudes na vida de vocês. Aqui é um CDS que a gente viu aqui na Espanha, que está limpo. Olha a diferença das soluções que eu tenho mostrado para vocês nos posts. Isso aqui é o CDS sem nada. Límpido. Não há nada. Isso aqui é microscópio. Não há nada no líquido. Olha a diferença de tanta coisa que a gente tem visto, né? Essa é uma filmagem da microscopia desse CDS que está aqui na tela, essa garrafa da Água Lab, tá? Água Lab. Então, da mesma forma que vocês viram que não tem aqui, pode ser que vocês acabem descobrindo que tem. Então, tudo vai depender mesmo da pesquisa de cada um de vocês. E, claro, essa pesquisa ela se torna muito maior quando a gente compartilha os achados, né, os resultados. Então, aí, mais uma vez, a gota límpida, não há nada na gota, então, com segurança, pode-se usar essa marca, tá? A gente também não sabe até quando, mas enfim. Então, como é que se usa? Você vai diluir, se você comprar 3.000 ppm, que é o que eu estou indicando para não haver confusão, você vai colocar 10 mililitros, 10 ml desse CDS para cada litro de água por dia. É assim que você vai começar. Você deve beber mais água do que isso, ok? Mas você vai deixar uma garrafa de 1 litro pronta e vai bebendo ao longo do dia inteiro. Você pode intercalar com chá, com água sem, com água com a pedrinha de sal. Você não vai colocar a pedrinha de sal dentro da água do CDS, tá? Você vai colocar o CDS, a água é só com CDS, é uma água filtradíssima, límpida e maravilhosa, e aí você vai colocar só o CDS, ok? Como você não vai beber somente 1 litro de água por dia, né, por favor, você vai bebendo a sua outra água, que vai ter as pedrinhas de sal também, para remineralizar o organismo, e vai intercalando e bebendo ao longo do dia todo, ok? O máximo que você pode atingir, o máximo de concentração é de 80 ml, 80 mililitros deste CDS com 3.000 partes por milhão, diluído em 1 litro de água por dia. Então, isso é uma dosagem. Você vai começar com 10, para ir se acostumando e limpando, e você pode chegar até 80. Eu não recomendo que você, assintomático, muito bem, tranquilo, se sentindo muito bem, vá para os 80,
tá? Eu recomendo que 80 seja utilizado em quem esteja doente, em quem esteja com sintomas. Você, de forma preventiva, pode ficar nos 10 até 30 a cada 1 litro de água, tá? Outra coisa interessante, você não precisa beber mais de 1 litro de água com CDS por dia. Ah, estou bebendo 3 litros de água por dia. Ótimo, beba 1 litro com o CDS e os outros 2 litros você vai beber da água filtrada com as pedrinhas de sal, ou a água Kangen, ou a água como você quiser, tá bem? Água hidrogenada, água, enfim, tá? Aqui é uma outra opção, perdão, que eu não falei, se você tiver o CDS a 300 ppm, ou seja, uma concentração 10 vezes menor, você vai ter que aumentar o volume em 10 vezes, tá? Para você atingir a mesma capacidade. No entanto, eu estou recomendando mesmo que você já compre pronto 3.000 ppm, porque é melhor, tá? Dura mais, o volume que você vai ter acesso é muito maior, você pode comprar quantidade, tá bem? Ah, outra coisa, desculpa, não compre em grandes quantidades, garrafas muito grandes, porque ele é volátil, então ele vai perder a eficácia. Você vai comprar garrafinhas que devem ser âmbar, né, vidro âmbar, para proteger da luz, porque ele reage à luz ultravioleta, não se esqueçam, e ele deve ficar dentro da geladeira por causa da temperatura, porque se ficar muito quente, ele também evapora, ele é volátil. Então, a gente guarda na geladeira e num vidrinho de preferência âmbar, ok? Como é que a gente vai fazer o uso tópico? Você vai colocar ali dentro de um borrifador essa mesma solução de 3.000 ppm. Não tem problema, o pH dele é neutro. Lembrem-se que ele alcaliniza o meio. Então, não queima, não arde. Você pode colocar em cima das feridas, você pode colocar em cima de reações alérgicas, úlcera, queimadura, qualquer tipo de lesão na pele, qualquer tipo, você pode colocar em cima, ok? Não se preocupem. E ajuda a cicatrizar muito mais rápido e de forma... Ele está sempre promovendo antisepsia, né? Como é que eu uso em bebês? Você pode usar em bebês. Como é que eu vou recomendar que use em bebês? Primeiro, bebês de pais vacinados. É interessante que vocês usem muito pouquinho mesmo. Bebês que têm contato com babás e pessoas vacinadas, ok? Se o bebê estiver doente, aí você pode aumentar um pouquinho essa dose com muito cuidado, tá, gente? Então, como é que vai ser o uso no bebê? É 0,1 ml. Atentem-se, não é 1 ml. É 0,1 ml, ok? Não é 1 ml. É 0,1 ml. É uma seringa bem pequitita que você vai pegar, a seringa que a gente usa, seringa de insulina, que você consegue puxar 0,1 ml, tá? Então, 0,1 ml você vai jogar em 250 mililitros de água, altamente filtrada e fervida, de preferência. A água que a gente dá para o bebê, é interessante a gente, depois de filtrar, ferver, ok? E ferver mexendo. É interessante ferver mexendo. Não precisa ferver, mas pode levantar, até começar a fervura, e você vai mexendo com a colher para manter aquilo ali com hidrogênio e com oxigênio, né? Para não deixar tudo embora. Então, você vai colocar em 250 ml de água, obviamente vai esperar esfriar, tampado, e depois de frio, temperatura ambiente, né? Você pode até depois de esfriar mesmo, você pode colocar um pouquinho na geladeira e vai dissolver 0,1, é muito pouco, na água e dá para o bebê. Isso é por dia, é essa dose máxima que o bebê vai beber por dia, tá? No caso, se esse bebê já estiver doente, você pode dar 0,5 para cada 12 quilos de peso, ou seja, um bebê de 12 quilos já é um bebê relativamente maiorzinho, né? Então, considere que você vai dar 0,5 ml
por um bebê se ele estiver doente. Isso nesse cálculo de 250 mililitros de água. Aqui já fala, no caso do bebê estar doente, por hora. É meio complicado você também garantir que o bebê vá beber mais de 250 ml de água a cada hora, mas é o que você conseguir, tá? Dá para esse bebê tomar, ótimo. Não adianta misturar no leite. O CDS só pode ser misturado em água. Não pode misturar em chá, não pode misturar em suco, não pode misturar no leite, ok? Porque mesmo ele reagindo, mas não formando substâncias tóxicas, ele vai reagir, tá? E vai deixar de realizar o efeito dele dentro do corpo. Ele já começa a fazer o efeito ali na substância que você misturou. Em relação aos animais de estimação, é uma excelente forma de você cuidar dos animais, porque você pode dissolver ali na água, na cumbuquinha do animal, todos os dias, ok? É interessante também cuidado com o tipo de recipiente do animal, tá? Eu não recomendo, apesar do CDS ser recomendado plástico por conta do perigo de explosão, é por causa disso, tá? Que eles indicam plástico, é porque se explodir e tiver no recipiente de vidro, não há acidentes maiores, mas é só por causa disso. Tanto que se você compra pronto, alguns vêm em garrafa de vidro. É interessante que você reavalie, né? O interessante é que essas cumbucas dos animais sejam de silicone, porque silicone não oxida, não reage com oxidação, então o CDS não teria problema em relação ao plástico, ok? Ao longo de um dia. Então, você pode dissolver isso na cumbuquinha de água do seu animal de estimação, 0,2, lembre-se, é muito pouquinho, é tipo do neném, 0,2 mililitros no máximo por dia para um animal de 12 quilos. E aí você vai diluir na quantidade diária de água dele, ok? O animal, claro que doente você pode aumentar, como o mesmo raciocínio do neném, a cada 12 quilos, mas o animal é mais interessante que você use preventivamente. O bebê você não vai ficar usando todos os dias, tá? Você pode usar inicialmente, nunca usei, vai usar inicialmente por uns dias, e depois você dá um intervalo. E claro, por exemplo, tá tendo algum tipo de reação na casa, o bebê você já dá também, tá? Para prevenir que ele fique doente. E agora, o animal, como tem muito mais contato, de fato, com vermes, com parasitas, enfim, o animal está sempre lambendo o chão e em contato com sujeira, é interessante manter isso diariamente, tá? No animal. Agora, o uso oral em bochecho, que era como eu sempre usava, né? Eu usava demais isso. Eu uso hoje, mas estou falando na minha clínica no Brasil, diariamente eu usava. Eu tinha estoque disso, mas eu usava o MMS, né, na época. Tem bastante tempo isso. E eu amava isso, e eu dava para meus pacientes, ensinava eles a usarem, e via que realmente, quando eles iam usar por conta própria, não era legal, porque eles sempre se confundiam, não sabiam usar direito. Mas, enfim, por isso que hoje eu recomendo só, basicamente, o CDS, que já vem pronto, você não tem que misturar nada, tá? Então, para bochecho, gente, isso é para fazer prevenção para quem tem mau hálito, para quem tem alguma doença periodontal, para quem quiser manter a boca saudável, para quem tiver com afta, para quem tiver ferida, para quem tiver com cândida, candidíase, enfim. É interessante fazer bochechos com o CDS, sempre, tá? Os bochechos que vocês encontram na farmácia, eles sempre foram ruins, sempre. Uma quantidade absurda de álcool que causa câncer, o triclosan, então, altamente cancerígeno. Eu não recomendo, em hipótese alguma, nenhum colutório que seja vendido em farmácia. Os colutórios que eu recomendo são ou água ozonizada, ou água misturada com algum óleo essencial, o próprio, o pooling, né, que é o bochecho com óleo de coco, e pode colocar óleo essencial também, que é maravilhoso, inclusive diariamente, só que nem todo mundo pode usar, por exemplo, lugares muito frios,
que o óleo de coco congela mesmo, não dá para usar, só se for o fracionado. No caso, a do Terra vende o fracionado. Então, você pode fazer bochecho com o óleo de coco, super benéfico. E você pode intercalar, por exemplo, acabou o óleo de coco, ou esfriou o óleo de coco, ele endureceu, usa o CDS. Então, para quem tiver doença periodontal e tudo isso que eu já falei, e como uma limpeza, manutenção da saúde bucal, é uma vez só por dia que você pode fazer, você deve fazer, e ao acordar, que é o mais interessante, a gente recomenda não escovar o dente de cara quando você acorda, mas você pelo menos limpar todo o detox que o seu corpo fez no seu processo de autocura durante o sono REM, né, durante a sua arquitetura do sono, induzida pelas frequências de atuação benéfica do corpo, de funcionamento do corpo, a gente libera toxinas, e muitas dessas toxinas ficam na língua, que a gente chama de saburra. Então, é por isso que é muito indicado você raspar a língua, tem até gente que indica, a gente indica muito com raspador de cobre, mas é interessante que você simplesmente faça, né? Fazer, independentemente se você vai usar raspador de cobre ou não, é mais importante do que não fazer. Então, raspar a língua para tirar essa saburra da noite, né, do detox, e fazer um bochecho com CDS. Acabou, né? Aí depois disso você pode... depois que você fizer o bochecho com CDS, você deixa um tempo, né? Bochecha. Eu gosto de contar 1 minuto ou 3 minutos, aqui como eles recomendam, mas pelo menos 3 minutos, é interessante. E depois que você fizer esse bochecho com 3 minutos, você ainda deixa um pouco, né? E depois você faz você pode até bochechar com água, mas como o CDS a gente ingere, não tem risco se você não limpar a boca, tá bem? Não se preocupe com isso, porque ele é para ingerir mesmo. Só não recomendo, em hipótese alguma, que você engula esse que você bochechou, porque você limpou a boca inteira, então tem sujeira aberta, inclusive da noite do detox, presente nesse bochecho. Então, esse aqui você vai cuspir, tá bem? É diferente. Então, esse você vai cuspir. E aí, depois, se você quiser, você limpa dá mais uma limpeza de água. Eu sempre recomendei meus pacientes a escovarem os dentes após o café da manhã. Por quê? Eu não recomendo escovar 2 vezes de manhã, né? Antes do café da manhã e depois do café da manhã. Por quê? É muito, too much, é muita agressão, não tem necessidade, tá? Então, já que você não vai sair de casa com o dente sujo de pão, né? Enfim, não sei o que você vai comer, você não vai sair com o dente sujo. Então, você faz essa limpeza somente com bochecho e raspador de língua antes, que é importante, para você também não engolir esse detox que você já liberou pela língua. Então, você faz essa limpeza, vai fazer o seu de jejum, tomar seu café da manhã, e depois, antes de sair de casa, para limpar mesmo a boca da comida, aí sim você escova os dentes, normalmente, ok, de preferência com uma pasta de dente sem flúor. E aqui, quando a gente tem doenças muito graves, além do uso via oral, que é o principal, que é esse uso que a gente vai fazer no litro d'água, a gente pode fazer o banho de imersão na banheira. Doenças muito graves têm que fazer isso aqui para acelerar o processo de limpeza e de alcalinização do organismo, tá? Então, o que é? Um banho de imersão em banheira, somente até o pescoço. Ah, eu não tenho banheira. Você pode arrumar uma tina, sei lá, um super balde, não sei, uma tina. Existem banheiras, hoje, como se diz? Banheiras portáteis, né? Como se fosse uma banheira de neném, daquela que dobra, tipo uma sanfona, e aí você levanta e ela vira uma banheira de adulto. Então, você pode fazer isso, né? Não mergulha, gente, não é para mergulhar, tá? Você não tem que ser com um lugar bem ventilado por conta da inalação, então tem que ficar perto de uma janela, com a porta aberta, tem que ser bem ventilado. Você vai fazer esse banho por 20 minutos, com 3 ml de CDS na banheira, mais 1 quilo de sal. O sal acelera essa desintoxicação, tá? De preferência não refinado, sal marinho, sempre melhor. Então, você vai colocar 1 quilo de sal
na banheira, mais 3 ml de CDS e vai fazer o seu banho muito melhor antes de dormir, que aí você dorme lindamente. Então, outra forma de você fazer, em caso de doenças graves, né, é o enema. O enema é a via retal. Então, é interessante que seja feita por um profissional. Mas esse profissional, por exemplo, ele pode ir na sua casa e ensinar você a fazer, ok? Como eu estou aqui basicamente indicando, não estou ensinando vocês a fazerem o enema, eu não vou falar como é que faz, tá? Essa aqui é uma informação, uma instrução. Se vocês quiserem, tem lá no livro que eu vou fornecer para vocês o download, tá? Então, esse profissional, ele pode ir uma vez na sua casa, ou você vai no consultório desse profissional, que faz enema. Normalmente, biomédicos integrativos fazem, enfermeiros integrativos fazem. E ele pode te ensinar a fazer para que você não tenha que ir lá toda vez, dependendo do nível de doença e até mesmo da locomoção do paciente, né? É melhor fazer isso em casa. Então, o que acontece? Ele limpa as paredes intestinais dessa porção inferior, que é a porção que recebe o enema. O enema, ele não tem uma atuação em todo o intestino diretamente, mas indiretamente sim. E a gente acaba tendo o envio direto ao fígado do CDS através do sistema venoso portal. E isso também ajuda a eliminar parasitas mais resistentes ao tratamento. E aí, o que a gente vê, né? O que a gente tem? As grandes doenças, o próprio câncer, gente, ele mata, porque o que acontece é que os nossos órgãos emunctórios, ou seja, os nossos órgãos de filtragem e eliminação, filtragem e excreção do nosso corpo, eles ficam saturados, eles entram em falência de função. Então, o que acontece? Quando você não consegue mais liberar e eliminar tanto veneno como toxina e parasita, o seu corpo morre envenenado. Então, na verdade, as doenças graves, o próprio câncer, ele é isso. É o excesso de toxinas no corpo a ponto de nenhum sistema imunológico, nenhum sistema linfático, nenhum sistema imunquitório ser mais capaz de eliminar essas toxinas de dentro desse aquário. Então, é por isso que eu estou ensinando vocês aqui, primeiramente, a neutralizar, para que vocês limpem todo o aquário, limpem o barril, esvaziem o barril de toxinas, para que tudo que vier pela frente seja mais tolerado pelo nosso organismo, ok? Então, mais uma vez, todos os processos, todas as ferramentas de neutralização são para limpar o terreno biológico, desconectar baterias que estão em funcionamento dentro do nosso terreno biológico, remoção de metais, e muitas vezes as doenças são causadas por causa disso. Aí muita gente, eu tô com hipotiroidismo, eu tô com hipertiroidismo, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Muitas vezes, o grande problema da medicina atual, essa medicina industrial, é isso. Ela rotula as doenças, ela rotula as doenças e você acaba dizendo que você tem uma doença, é a questão dos significados, né? Só que, na verdade, muitas vezes essa doença foi causada por um nível de intoxicação muito alto, ao ponto do seu organismo não conseguir mais eliminar, e aí você começa a apresentar determinados sintomas. E muitas vezes, pasmem, mas esses sintomas, esse nível de intoxicação pode ser causado simplesmente por energias eletromagnéticas. Muitas vezes você tem, sim, um grau de intoxicação ali, que seu corpo está, sim, dando conta, mas você está recebendo tanta carga eletromagnética, ou porque você trabalha num local assim, ou porque você se submete, ou porque você é gamer, ou porque sei lá o quê, que você recebe essas toxinas de fora. Você não necessariamente ingere essas toxinas, você está recebendo essa toxina de fora, através desse ambiente eletromagnetizado, e seu corpo, sim, sofre sintomas que muitas vezes podem ser encaixados dentro de rótulos de doenças. Entenderam? Então, muitas vezes a gente precisa utilizar tanto coisas por fora do corpo, né? Pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser roupa, pode ser as proteções nos próprios equipamentos, enfim, como vocês estão aprendendo aqui, como também, muitas vezes, ingerir substâncias que nos protegem também
da mesma forma, tanto do que está dentro já, intoxicando o nosso corpo, como também o que está vindo de fora, tá bem? Então, outra coisa também que acontece em quem tem sobrepeso, que é o que está aqui, ó, quando o sistema de filtragem do corpo não consegue mais eliminar essa grande quantidade de venenotoxina, onde é que ele vai estocar essas toxinas que ele não está conseguindo mais eliminar? Na gordura, porque a gordura ela tem baixa condutividade elétrica, né? Então ela acaba sendo muito refúgio de toxina e veneno, porque lá eles ficam reservados e escondidos da necessidade do corpo em usar. Então, e acabam não sofrendo oxidação. Então, quem tem sobrepeso, a gordura, ela é um reservatório de toxina. Então, muito cuidado. Por isso que a gente também teve uma grande morbidade, mortalidade de pessoas com sobrepeso na questão da doença, né, que acometeu aí tanta gente, enfim. Por conta, vocês já sabem do que também. Então, quem está com sobrepeso é só, gente, dietas, essas coisas não adianta. A gente não pode fazer dieta, a gente tem que fazer uma reeducação alimentar, uma reconscientização, né? Ressignificar, literalmente entender o que de fato o nosso corpo precisa e o que o nosso corpo não pode receber em hipótese alguma. Isso é ressignificar o alimento, ressignificar a nossa vida. Então, quem está com sobrepeso, em primeiro lugar, deve parar o consumo de carboidrato mesmo até restabelecer o peso, porque o que engorda é consumo de carboidrato, e ponto final. Eu estou com colesterol alto, você tem que parar de consumir carboidrato, não tem nada a ver em tomar estatina, gordura, esquece gordura, gordura é a consequência do acúmulo de carboidrato, então é parar de carboidrato, por isso low carb, né? Porque você para de comer carboidrato e você começa a consumir aquela reserva de carboidrato que está em formato de gordura. Ok? As coisas muitas vezes são mais simples do que parecem, mas para a gente descobrir, a gente tem que estudar, a gente tem que investigar bem, ok? Muita coisa, nunca se esqueçam que na década de 50 os médicos recomendavam o uso de cigarros para melhorar a respiração, pasmem, né? Ou seja, a indústria sempre foi financiadora das mídias, sempre. A informação que ela dá não necessariamente é verdadeira, né? O que importa é a propaganda. Então, isso aqui é mais um ensinamento importante para vocês, tá? Mais uma vez aqui, a observação de que vocês não podem confundir CDS com material de limpeza. Em hipótese alguma, em momento algum, eu estou recomendando o uso de água sanitária. Eu não concordo. É claro que para quem não tem um centavo para fazer nada, você até pode tentar usar, não a partir dos meus ensinamentos, vai buscar com quem ensina a fazer isso, tá? O que eu ensino é o CDS, ok? Porque é seguro, porque não tem contraindicação, tem suas formas de utilização. Inclusive, eu vou dar a fonte aqui para vocês estudarem mais, se vocês quiserem. Outra coisa importante, não tomar nada cítrico, como vitamina C, por exemplo, porque é antioxidante, então vai diminuir o efeito do CDS, tanto se você tomar antes como se você tomar depois, tá? Então evitem suco de laranja, a própria vitamina C não pode tomar junto com o CDS, tem que dar 3 horas de distância entre a toma de um, tanto antes como depois, tá bem? Não há interferência sobre os metais da boca, apesar de ter um quelante de metal, não se preocupem, tá? Sobre os bochechos, se você é todo metalizado, ok, não faça, tá bom? Se você é completamente metalizado, aí realmente eu não recomendo que você faça. O que você pode fazer? Você pode limpar a sua língua com o CDS, tá? E pronto. E quando for beber, beba direto, não faça bochechos, tá bem? Faça o bochecho, por exemplo, com óleo de coco, nesse caso é mais interessante. Se você começar a sentir fadiga e náuseas, pode ser um sinal de que você já atingiu a dose máxima tolerada. Por isso que eu falei, não, mesmo a gente colocando de 10 a 80 ml por litro como falo range, né? Uma faixa segura, eu só recomendo acima de 60 para quem está doente,
tá? Para quem não está doente, quiser só ficar se limpando e prevenindo, mantenha no máximo de 30. Já vai fazer muito efeito e vai ser benéfico para você. Agora, se você começar a sentir fadiga e náusea, aí mesmo você usando uma baixa dose, pode ser que você tenha atingido o máximo que seu corpo tolera. E aqui eu queria só mostrar para vocês, deve ser armazenado em geladeira, tá, gente? Abaixo de 10 graus e protegido da luz, pelo que a gente já conversou aqui. O que aconteceu na época da doença? Né? Que muita gente compartilhando que ele prevenia e curava. Sempre vai dizer. Sempre vão dizer. Então, tudo que eu estou ensinando aqui, mais uma vez, é para manter o corpo saudável de uma forma barata, que você não precise de receita e que você tenha fácil acesso e que não tenha contraindicações, né? Não é algo que em algum momento pode fazer mal para você, além, é claro, de você se envenenar com doses altíssimas. Aí é óbvio, tá, gente? Mas são coisas de utilização segura e que vão ter um efeito muito benéfico na saúde de vocês. Mas sobre o que a gente conversou, é óbvio que previne qualquer coisa, porque ele aumenta o funcionamento do nosso sistema imunológico, ele melhora, ele elimina esses ruídos, que são o quê? As toxinas, excesso de bactéria, excesso de parasita unicelular, tudo que vai intoxicando e deixando o corpo menos funcional, no sentido imunológico, ele previne, ou seja, podem usar à vontade que previne sim. Em relação à cura, como eu falei, quando a gente trabalha com cura, a primeira coisa que a gente precisa avaliar no paciente, isso eu falo porque eu trabalho com cura mesmo de qualquer coisa desde 2014, tá? Foi quando eu comecei a trabalhar com a terapia neural e entrei, já estava na medicina integrativa por conta da acupuntura, que eu já era antes, mas, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente vai estudando e vai tendo acesso. Então, quando a gente trabalha com cura, a primeira coisa que a gente vai avaliar, que a gente vai fazer, é limpar o organismo. A primeira coisa é limpar. Tipo assim, eu nem preciso saber qual é o nome da sua doença. Eu só sei que você está intoxicado. Ponto. Ah, estou intoxicado com o quê? A gente pode fazer e deve fazer essa investigação. Em primeiro lugar, a gente faz com biorressonância. Porque para a gente é o que há de mais perfeito em informações fidedignas. Só que para a medicina industrial, né, para a gente poder falar com outros profissionais e até mesmo, muitas vezes, com os próprios pacientes, a gente vai pedir os exames de sangue, porque são mais aceitos, são mais, enfim, mais indiscutíveis, digamos assim, né? Ninguém vai ficar enchendo a paciência. Então, a gente pede os exames de sangue também. E ali a gente consegue ver o nível de toxinas. Eu também trabalho muito com o mineralograma capilar. O cabelo, ele fixa esses venenos todos. Enfim, ele fixa tudo. A gente tem mais de 60 leituras e parâmetros de coisas que ficam no cabelo. Então, a primeira coisa que a gente faz é detoxificar o corpo. Então, qualquer coisa que limpe o seu organismo está prevenindo sim, ok? E como eu falei, muitas vezes essas doenças são causadas pelo nível de toxicidade e às vezes até mesmo essa energia que vem de fora, e você acaba se encaixando em doenças rotuladas porque você traz dentro de você já todos esses micro-organismos que foram sendo introduzidos no nosso corpo através de todas as injeções desde que a gente nasce. Todas, todas. Nunca existiu boas intenções, tá? Os profissionais que fazem, que estudam isso, não é que sejam todos ruins, não. Quem colocou essa consciência no mundo atual nunca teve boas intenções. E, obviamente, os médicos sofrem lavagem cerebral e eles acreditam em qualquer história da carochinha contada por esses seres, ok? Então, desde sempre, essa técnica foi para promover envenenamento mesmo. Por isso que todo mundo afirma, a população inteira tem herpes.
Ah, não é porque você teve necessariamente contato com herpes nas pessoas. Não, você foi injetado com esse vírus desde que você é pequenininho. Por isso que todo mundo tem a informação desse vírus no corpo e de todos os outros, ok? É por isso que eles falam que a homeopatia é placebo e charlatanismo, não é? Quando a gente trabalha com frequência, a gente entende perfeitamente o conceito da homeopatia, mesmo que, por exemplo, eu já tive contato com a homeopatia antes de estudar sobre frequências. Então, o que que acontece? Religou tudo, né? Eu já acreditava totalmente na homeopatia, óbvio, né? Qualquer pessoa que estuda de verdade acredita, entende como a homeopatia funciona, e quando a gente vai estudar a frequência, a gente fala, é claro, mais uma explicação completamente plausível e verídica do porquê que ela funciona. Então, não se esqueça que eles sempre vão dizer que o que funciona é fake, tá? Porque a ideia é que vocês não se tratem e que vocês fiquem com medo para consumir essas porcarias e esses venenos que eles vendem ganhando muito dinheiro com patente. Lembrem-se que muitas vezes um medicamento que custa na farmácia R$ 2.000, vamos botar R$ 1.000, um medicamento que custa R$ 1.000 na farmácia, ele custou para ser produzido 10 centavos. Entendeu? O lucro é todo em cima de patente. Ok? Então, eu quero trazer instrução, informação e conhecimento para vocês, porque é isso que fortalece. Jamais adiantaria eu entregar uma lista, tá? De coisas para vocês fazerem. Eu não sou esse tipo de profissional. Eu estou aqui fornecendo conhecimento mesmo, de verdade, para que vocês consigam ter discernimento de escolherem, de fazerem, tomarem suas próprias decisões, ok? Então, isso aqui, esse fake é fake, porque o CDS previne sim, limpando e ajudando a limpar o seu organismo, assim como ele fortalece o seu sistema imunológico a atuar melhor mediante situações críticas, sejam por doenças causadas por patógenos reais, seja doenças causadas por uma frequência eletromagnética, seja doenças causadas por patógenos que já vivem dentro de você, ou mesmo proteínas, não necessariamente o patógeno, mas as proteínas tóxicas que esse patógeno produz e que, de fato, causam as doenças. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa. A gente já volta com muito mais. Beijo!